Vamos lá então, questão 81, sobre atos administrativos. A característica segundo a qual o ato administrativo, tão logo praticado, pode ser imediatamente executado e seu objeto imediatamente alcançado, denomina-se... Então está falando aqui de produção de efeitos, tá? E a gente já conversou em outras questões sobre isso, né? Aquele atributo ou característica do ato administrativo que admite o atingimento dos efeitos pretendidos com a manifestação de vontade da administração, inclusive com o uso da força pública na medida do necessário, é a nossa autoexecutoriedade, né? Os demais aí tem a imperatividade é um atributo também, mas não tem a ver com isso, a presunção também, vinculação, questão de classificação de ato, retratabilidade, enfim, é algo meio geral, assim, que não tem uma definição muito específica não, técnica. Então, realmente, o gabarito aqui dessa questão 81 fica na letra C de casa. Tudo bem? Vamos em frente. Agora para a questão número 82. Também uma questão sobre atos administrativos, colocando da seguinte maneira: quando a lei não confere ao administrador qualquer margem de liberdade para a prática do ato administrativo, esse exercerá poder. É aquela ideia, né, de que, apesar das críticas que existem, há aquela visão de poder vinculado e poder discricionário. Lembrando que poder é prerrogativa que tem a administração pública dada pelo ordenamento para que ela possa atingir os fins pretendidos. Os poderes, o poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, e tem o poder vinculado e poder discricionário, que eles estão relacionados a manifestações de vontade da administração pública, ora vinculadas, ora discricionárias. Ou seja, em certas circunstâncias, cumprindo uma determinação legal, tudo aquilo é ali estabelecido de forma taxativa na lei, outras admitindo uma margem de valoração, mas manifestações de vontade em sentido amplo. E nesse caso ele está falando aqui que não confere margem de liberdade para a prática do ato administrativo, aí ele vem falando de poder, e o poder só pode ser o poder vinculado, né? Questão também direta, onde a gente não tem muito o que ficar divagando, ou sabe ou não sabe, normalmente bate direto, você que está bem preparado não vai ter dificuldades caso a banca venha explorar mais uma vez esse tema. Ok? Vamos em frente, dando continuidade. Questão 83. Vai trabalhar a Constituição, né? Constituição, normalmente falando ali da figura do servidor, vamos ver se a gente puxa todas elas. Vamos ler o caput ali, ó. Caput não, enunciado, né? Segundo a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então a base é a Constituição, a gente já sabe disso. Então a resposta tem que estar na Constituição e a gente vai vendo aí o que está certo e o que está errado. Letra A. O prazo de validade do concurso público será de até 1 ano, não sendo admitida a sua prorrogação. A gente já sabe que não. É até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Artigo 37, inciso 3 da Constituição. Está errada a letra A. Letra B. É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Pelo contrário, é livre, né, ao servidor público civil a associação sindical. E essa liberdade, ela decorre do artigo 37, inciso 6, pode anotar aí, artigo 37, inciso 6, e é uma norma constitucional de eficácia ampla, ou eficácia imediata, que não depende de uma regulamentação, como ocorre, por exemplo, com a greve. As diversas carreiras podem se sindicalizar e exercer os direitos inerentes à sindicalização a partir única e exclusivamente do texto constitucional. Letra C. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos em qualquer hipótese, né? A regra é a proibição, mas existem exceções lá no artigo 37, incisos 16 e 17. Diante da compatibilidade de horários, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor do técnico científico, 2 de profissionais da área da saúde, ainda tem a questão do vereador. Então, aqui ela está sendo absoluta, a alternativa, então não rola. Letra D.
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, olha só, aparentemente esse vai ser o gabarito. Por que aparentemente? Porque provavelmente a letra E deve estar errada. Mas isso aqui é um copiou-colou do artigo 37, inciso 1. Se você for lá no artigo 37, inciso 1 da Constituição, você vai encontrar isso aqui. E a letra E, vamos ver o que está de errado. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se às atribuições de chefia e assessoramento, mas não às atribuições de direção. Está errado essa parte final, né? Porque, na verdade, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, direção está incluído. Você pode anotar aí o artigo 37, inciso 5 da nossa Constituição Federal. Beleza? Então, realmente, a letra E está errada. E o gabarito fica a letra B de dado. Vamos em frente. Mais um pouquinho de licitação pública. Com base na Lei 8.666, as obras e os serviços poderão ser executados nos seguintes regimes de execução indireta, exceto. Bom, os regimes de execução indireta, a gente vai trabalhar ali na Lei 8.666, na parte, né, das obras e serviços, tá, nos artigos iniciais ali, a partir do artigo 11, a partir do artigo 10, mas as definições a gente vai colocar lá no artigo 6º. Então, acho interessante você dar uma olhadinha lá no artigo 6º para ver a definição dessas formas, né, de execução das obras e dos serviços. Eles são denominados de regimes de execução. Então, tarefa, legal. Empreitada integral. Tarefa você vai pagar por atividade específica, tem lá as definições. Empreitada integral é quando uma obra que abrangendo todas os serviços, e você entrega uma obra pronta. Elétrica, hidráulica, infraestrutura, reforço, enfim, tudo que envolve a obra. Preço global é quando a gente pega um segmento de uma obra, por exemplo, e paga um valor cheio por todo aquele segmento. Eu vou contratar uma execução de um projeto de climatização de um prédio. Eu não quero o prédio inteiro, mas aquele projeto de climatização ele vai ser inteiro, vai ser por ar-condicionado, seu projeto inteiro. Então, eu vou pagar um preço global por isso. Tem empreitada por preço unitário. Eu quero situações específicas, né, que vão ser pagas individualmente. Conforme for sendo feito, eu vou pagando. Agora, empreitada por melhor técnica, isso não existe. Tá? Peço que você dê uma olhada nas definições lá do artigo 6º da Lei 8.666, para ter uma noção mais concreta sobre as definições aqui. São os regimes de execução e não existe essa empreitada por melhor técnica. Tudo bem? Vamos em frente. (85) Tá assim. A modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto, é a definição tradicional que nós temos aqui da concorrência. Definição tradicional que nós temos da concorrência. Só você chegar lá no artigo 22, logo no parágrafo 1º, você vai ver esse enunciado lá estabelecido, né? Foi um copiou-colou do dispositivo que está lá. Então, normalmente eles se utilizam, e essa banca a gente percebe que assim o faz, das definições de cada uma das modalidades lá no artigo 22, vai do parágrafo 1º ao parágrafo 5º, falando sobre cada uma delas aqui. E eles reproduziram a definição que nós temos lá no parágrafo 1º, relativo à modalidade de concorrência. Ok? Vamos em frente. Próxima questão.
86. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que contém somente princípios básicos da administração pública, previsto no artigo 37. Questão tranquila também, não há muito que a gente aqui ficar discutindo, já falamos sobre isso. Vamos ver o que temos de gabarito. Legalidade, publicidade e eficiência, já é aqui, né? Basta apenas a gente lembrar as que faltam, que é a moralidade e a impessoalidade. Tá? Vinculação não é princípio na B. Razoabilidade não é princípio expresso, é um princípio, tá? Mas é implícito. Mesma coisa aqui na D, razoabilidade, mata as duas. E aqui mata a proporcionalidade. Aí o cara que vive só de limpo ia ficar na dúvida, né? Porque eficiência, proporcionalidade tem P. E o tal do P do limp, né? Pois é, ia ficar na dúvida. Mas é aqui. Legalidade, publicidade e eficiência. Normalmente quem está minimamente preparado vai acertar essa questão aqui. Vamos em frente. / 87. Considerando a evolução da legislação brasileira, assinale a alternativa que contém somente formas vigentes de provimento de cargo público. E aí nós vamos estar falando lá do artigo 8º da 8.112. Vai trazer as formas de provimento tradicionalmente. Nomeação, provimento originário, promoção, desenvolvimento da carreira, ascensão e constitucional, né? Era mudança de carreira sem realização de concurso. Via concurso interno. Não rola. A extensão, a mesma coisa, está fora. A extensão também, adoro a extensão, né? Promoção e recondução até ação, desenvolvimento da carreira, retorno ao cargo anterior. Transferência incondicional também, mudança de carreira sem concurso público para outra instituição. Readaptação, diminuição de capacidade físico-mental, aqui seria. Readaptação sim, diminuição de capacidade físico-mental. Reversão, retorno da aposentadoria, beleza? Aposentadoria por invalidez, até aposentadoria voluntária vai se admitir. Aproveitamento, retorno da disponibilidade. Está aqui o nosso gabarito, né? Nós sairíamos pelo artigo 8º da Lei 8.112, mas vale a pena olhar o 24, o 25, e aqui acho que é 30 e alguma coisa. Vai falar do aproveitamento. Tá? Reintegração é retorno do servidor que foi injustamente demitido no serviço público, servidor estável, por decisão judicial ou administrativa. Recondução, retorno ao cargo anterior. Transferência inconstitucional. Então, confirmado o gabarito na letra D. Peço que você dê uma olhada lá no artigo 8º da Lei 8.112 e a partir ali do artigo 24 e seguintes que vai trabalhar boa parte dessas hipóteses de provimento aí colocadas. Tudo bem? Vamos em frente. Mais uma vez, licitação. Deixa eu limpar aí. Vamos lá. As licitações e os contratos da administração pública são regidos pela Lei 8.666 de 93. Numa situação hipotética, a comissão de licitação de uma prefeitura precisa contratar um serviço de empresa privada, cujo valor estimado é de R$70 mil. Considerando que há pressa, mas que não é justificado o caso de emergência, visando dar celeridade ao processo, deve-se optar entre as opções a seguir pela modalidade de licitação. Olha só, 70 mil, e a gente falando em serviço, né? Serviço de empresa privada, não é ali um serviço de engenharia ao menos, mas mesmo que fosse, né? Está dentro do parâmetro do convite, ali do artigo 23, do inciso 2. O convite ele pode ser utilizado até 80 mil para compras e outros serviços que não de engenharia, e até 150 mil para obras e serviços de engenharia. Então, tranquilamente, a gente consegue, apesar do nome, né, o nome não é modalidade carta-convite. Carta-convite é um instrumento de divulgação, como é o edital nas demais modalidades. Mas, enfim, é o que nós temos. Então, vamos marcar aqui o gabarito, a letra C. Agora, chamar de modalidade carta-convite, negativo, né? A carta-convite é um instrumento de divulgação, um instrumento convocatório. Mas, enfim, a gente tem que se adaptar às coisas que a banca nos apresenta. Então, tá aí.
convite, gabarito letra C. É a melhor, né? Buscando celeridade, as outras vão demorar mais. Eu posso até utilizar concorrência e tomada de preço, não tem problema. Mas o problema é que eu vou perder tempo, então eu preciso de rapidez. O ideal é utilizar a carta convite, porque o prazo para a apresentação das propostas ele pode ser mais reduzido, 5 dias úteis. Tá? Você vai encontrar isso lá no 21. A concorrência vai exigir 30 normalmente, a tomada de preço 15 dias. Tudo bem? Vamos em frente. Aí é o artigo 6º, né? O artigo 6º que vai estar sendo trabalhado, definição, eu já falei para vocês sobre o artigo 6º, e a gente percebe que a banca ela gosta das definições. Então, olha, né, fica atento ao artigo 6º. Aqui, em tese, não precisaria, assim, de muito domínio técnico das expressões para responder, mas, enfim... De acordo com a Lei 8.666 de 93, especificamente seu artigo 6º, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração é denominado... Bom, é a definição que tem lá, né? Tem que pegar aquilo que está lá. Então, seria o serviço. Serviço é a definição da lei. Tá? Eu trouxe a questão aqui, essa questão aqui ela serve para a gente perceber a relevância de conhecer o artigo 6º. Não é toda a banca que trabalha com as definições do artigo 6º, e deu a perceber que a nossa FUNCAB tem essa orientação. Então, uma leitura do artigo 6º da 8.666 é bom para que a gente tenha um insight na hora de perceber o que está sendo cobrado. 90. A questão de Estatuto Federal, né? Tá assim... Em relação aos servidores públicos da União, segundo a Lei 8.112 de 90, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Letra A. Um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é possuir nacionalidade brasileira ou estrangeira. Não. Requisito lá do artigo 5º é nacionalidade brasileira. A gente sabe que tem algumas exceções, lá no parágrafo 2º, que admite o estrangeiro, mas é excepcional. O requisito do artigo 5º, lá no primeiro inciso, é a nacionalidade brasileira, então está fora. Letra B. Não é necessário para investidor em cargo público estar quite com as obrigações eleitorais? Não, é uma obrigação também lá prevista no artigo 5º. Então essas duas aqui já estão fora. Eu devo perceber que a questão ela trabalha o artigo 5º da 8.112, Estatuto Federal. C. Um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é possuir idade mínima de 16 anos. Não, a idade mínima é 18 anos. Vai estar lá também no artigo 5º, nos incisos, e é algo que envolve, essa idade mínima é algo que vai envolver a imputabilidade penal. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelos seus atos, então a responsabilidade penal é inerente a essa fixação dos 18 anos. Então 16 não rola. Letra D. A investidura em cargo público ocorre com a aprovação em concurso público do respectivo. Não. A investidura ocorre com a posse. Aí você pode olhar lá no artigo 7º da Lei 8.112. Ocorre com a posse. Então o cara lá assina o termo de posse e nesse momento ocorre a investidura. Lembrando que a investidura é o aperfeiçoamento do vínculo entre função pública e indivíduo. No caso aqui, o cargo público vai se dar com a posse. Então ele se torna servidor, titular de cargo, com a assinatura do termo de posse. Ele e a autoridade competente para conferir a posse. Letra E. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercícios contados da data da posse. Perfeito, né? A posse é um ato formal de assinatura de termo. O exercício é o efetivo desenvolvimento das atribuições do cargo. É possível que ocorra no mesmo dia, mas quem quiser utilizar do prazo de 15 dias lá do artigo 15, por exemplo, então é 15, né? Artigo 15 da 8.112, pode se utilizar. Ok? Então há essa possibilidade, o gabarito realmente vai ficar aqui na nossa letra E, e eu peço que você dê uma olhada lá no artigo 15 da Lei 8.112 de 90. Tudo bem?
Vamos em frente. Questãozinha aqui, Lei 8.112. Seguindo em frente. Questão 91. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por quantos meses? Isso aqui é uma questão que gera muita controvérsia, né? Que a jurisprudência atual ela tem defendido os 36 meses, mas perceba que é uma questão aí de 2013, né? Já é bem depois da afirmação dessa jurisprudência. Mas a pergunta é pelo texto, e ainda bem que não há 24 e 36 meses. Se você chegar lá no artigo 20 da Lei 8.112, né? Artigo 20 da Lei 8.112, você vai perceber que o texto ainda lá coloca esse prazo de 24 meses para a realização, apesar dos 3 anos de efetivo exercício, que são um aspecto temporal fixado na Constituição para adquirir estabilidade. Mas não estou discutindo a estabilidade, estou discutindo o estágio probatório, ele vai ter que ser feito, né, nesse período aí de 3 anos, para que possa ter alguma efetividade, e ele vai ser feito por 24 meses. Agora, na prática, né, o que você tem visto é a aplicação dos 36, pelo menos na Administração Pública Federal, por uma orientação da AGU, a Advocacia Geral da União orienta a realização dos 36, e a jurisprudência do STJ está meio que pacificada nesse sentido. O pensamento é de que não há um contrassenso de você adquirir estabilidade em 3 anos e ter um estágio probatório de 24 meses, né? Isso tem uma razão de ser, é porque, inicialmente, o tempo para a aquisição da estabilidade era de 2 anos, e na Constituição, no texto de 88. Chegou em 90, veio 8.112, botou 24 meses de estágio probatório. Em 98, a Constituição foi emendada com a emenda 19, passou a 3 anos. Mas ninguém teve a boa vontade de realizar as adaptações. Até se tentou em uma medida provisória em 2008, mas o troço não virou lei, enfim, fica lá os 24 no texto. E aí, na base do texto é o melhor raciocínio, tá? Agora, na base jurisprudencial, a gente tem que pensar nos 36, beleza? Mas a FUNCAB não é uma banca que tenha, por tradição, realizar questionamentos do ponto de vista jurisprudencial. Então, ficamos com a lei. Vamos em frente. Questão 92. Aí, quando eu pinto o artigo 20 da 8.112, já pode pensar em estágio probatório. Só tem, na nossa área de preparação tradicional no direito administrativo, só há um dispositivo de lei que a gente deve levar como relevante para ajudar o estágio probatório. É justamente esse artigo 20 aí da nossa Lei 8.112. Então tá assim, tendo como base o artigo 20 da Lei 8.112 de 90, Plano Federal, né? Assinale a alternativa correta quanto ao estágio probatório do servidor público da União. Vamos lá, letra A. Os fatores analisados durante o estágio probatório do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo é relacionado com o relacionamento com os companheiros de trabalho. Não tem isso não, né? Os fatores eles estão lá e são 5. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, só você chegar lá no artigo 20 que nós temos isso. Letra B. O servidor em estágio probatório poderá obter afastamento para participar em curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na administração federal. É verdade, isso a gente vai encontrar lá no artigo 20, parágrafo 4º. A ideia é a seguinte: o cara é servidor, está em estágio probatório, mas fez curso fez um concurso público cuja uma das fases é um curso de formação, muito comum nas áreas da polícia, das polícias federais. Aí, né, ele vai para lá, faz o curso de formação, o estágio probatório fica suspenso e ele atinge, né, ou melhor, ele tem essa possibilidade a partir do afastamento autorizado no artigo 20, parágrafo 4º, com a suspensão da contagem do prazo do parágrafo 5º. Então aqui estará correto, né? Vamos ver o erro dos demais.
Letra C. O servidor que não for aprovado no estágio probatório será exonerado mesmo que estável. Está errado, porque se ele já foi estável no serviço público, obviamente essa estabilidade é decorrente de um cargo anterior que ele ocupava. Ele está no segundo, fazendo o estágio probatório do segundo. Mas ele já estava no serviço público em função do cargo anterior que ocupava e ali adquiriu. Nesse caso, se ele já é estável no serviço público, ele vai ser reconduzido ao cargo anterior. Aí você vai dar uma olhada no artigo 20, parágrafo 2º da 8.112, que você vai ver isso que eu estou falando. Então, letra C, errado. Letra D. A lei veda que o servidor em estágio probatório exerça cargos de provimento em comissão. Não. Né? O parágrafo 3º vai autorizar que o servidor em estágio probatório ele exerça cargo em comissão, função de confiança na própria instituição, na entidade ou órgão para o qual ele fez concurso. Então, se ele fez concurso para a Polícia Federal, ele pode ocupar um cargo em comissão na Polícia Federal, mesmo estando em estágio probatório. Se ele fez um concurso para o INSS, o mesmo ocorre. O que ele não pode é ser cedido para uma outra instituição para ocupar cargo em comissão nessa outra instituição, em regra. Tá? Nem para ocupar cargo em comissão, nem em função de confiança. Salvo cargos de natureza especial, são cargos específicos criados pela lei com certas características pontuais, e cargo em comissão dos níveis 4, 5 e 6, que são aqueles de maior envergadura, né? Maior patamar hierárquico. Né? Normalmente ficam no topo das estruturas hierarquizadas na administração. Bom, enfim, dá uma olhadinha lá no artigo 20, parágrafo 13, artigo 20, parágrafo 3º, que você vai ver isso de forma expressa, como eu coloquei. E letra E, a duração do estágio probatório para o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo é de 3 anos. Bom, aí já deu para ver que não é de 3 anos, né? Nós vimos há pouco, é de 24 meses, e a discussão é se seria o caso de 36 meses. Ah, é a mesma coisa, 36 meses e 3 anos. Mas às vezes essa terminologia ela deve ser exatamente aquilo que está na lei. Na lei está 24 meses. Tá? A discussão é entre, então, 24 meses e 36 meses. Então, uma questão sobre estágio probatório, na fórmula do artigo 20, em que a gente firmou o gabarito aí na letra B de bola. Beleza? Vamos em frente. No que diz a Constituição Federal de 88 a respeito da administração pública, é correto afirmar que, então, Constituição, normalmente 37 ou 41. Letra A. As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores investidos em cargo em comissão. Não, em servidores investidos em cargo efetivo. Função de confiança só pode ser preenchida por servidor efetivo. Então tá fora. Anota aí artigo 37, inciso 5. Letra B. Só poderá ser aberto um novo concurso quando o concurso anterior estiver com prazo de validade expirado. Não, no prazo improrrogável. A melhor interpretação do 37, inciso 4, vai nos conduzir para a viabilidade disso, 2 concursos para o mesmo cargo concomitantemente, sendo que o primeiro estaria num prazo improrrogável e as nomeações do período de concomitância serão prioridade dos aprovados no primeiro concurso. 37, inciso 4. C. O servidor público somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Não. O servidor público estável, inclusive o estável, ele pode perder em pelo menos 4 situações: sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar e excesso de gasto com pessoal lá do artigo 169, parágrafo 4º. Aí você vai anotar aí artigo 41, parágrafo 1º e artigo 169, parágrafo 4º. Você vai identificar outras situações além dessas que estão aqui. Letra D. É vedada a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Na verdade, é possível. Artigo 37, inciso 9, são os temporários na administração pública, totalmente viável, chamado terceiro regime, ou regime especial, lá do artigo 37, inciso 9, cuja lei ela é a 8745 de 93 para a administração pública federal. Beleza? E letra E deve ser o nosso gabarito. Se extinto o cargo, o servidor estável ficará em disponibilidade
com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até ser aproveitado em outro cargo. Perfeito. É o copiou, colou do artigo 41, copiou, colou do artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. Beleza? Então, tá aqui, extinção de cargo, hipótese trabalhada pela Constituição, no 41, parágrafo 3º, é o nosso gabarito, que nada foi alterado do que lá está previsto. Vamos em frente. Questão 94. Falando aí de poderes da administração, né? O poder hierárquico, por sinal. Analisando. É uma das atribuições do poder hierárquico. Letra A. Aplicar penalidades funcionais a seus agentes. Olha, a aplicação de punições, seja para agente, seja particular, e que tenha um vínculo específico com a administração, que são os contratados, é típico do poder disciplinar e não do poder hierárquico. É uma decorrência, mas é poder disciplinar. B. Apurar cometimento de ilícitos administrativos pelos seus agentes. É um mecanismo inerente ao poder disciplinar também. Letra C. Chamar assim funções originalmente atribuídas a um subordinado. Isso se chama avocação, né? E a avocação é uma prática inerente ao poder hierárquico, né? Se o superior ele pode rever os atos dos subordinados, esse superior também poderia, em tese, avocar as suas atribuições para ele mesmo exercer, para que ele não tenha que ficar revisando nada, tá? Dá uma olhadinha no artigo 15 da Lei 9784 de 99, a Lei de Processo Administrativo Federal. Lá tem as informações inerentes à avocação que normalmente são reproduzidas em questão. Vai ficar aqui. Vamos ver os demais. Letra D. Explicar a lei para sua correta execução. Isso é poder regulamentar. E letra E. Condicionar e restringir o uso e gozo de bens em benefício da coletividade. Isso é poder de polícia. Restrição de liberdade em favor do bem-estar comum. A implementação disso é poder de polícia. Então ficamos aí com a letra C, realmente o nosso gabarito. 9.5. Atos administrativos, né? Aparentemente aqui o clichêzão de um dos elementos. Elementos ou requisitos de validade. 95. É a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. Das alternativas a seguir, assinale a que corresponde a definição apresentada. Esse aqui é o clichêzão, vem lá da Lei de Ação Popular, acerca do motivo do ato. Aquilo que impulsiona, sustenta a produção do ato. É uma situação de fato que se adequa a uma previsão legal e, em conjunto, sustentam o que vai ser produzido. Por exemplo, uma criança nasceu, filho de uma servidora, Lei 8.112, licença maternidade é produzida. O indivíduo completou lá os requisitos para adquirir aposentadoria, a lei de concessão de aposentadoria, preencheu, concede a aposentadoria. Ok? Então é um motivo. E aí, situação de direito ou de fato, um ou outro compõe o motivo, que determina ou autoriza, porque quando determina, é o ato vinculado. Quando autoriza, é o ato discricionário. Lembrando que o motivo ele integra o mérito nos atos discricionários. Às vezes o motivo autoriza, ele não obriga. Faz se quiser. Tá? Bom, então imagina um concurso público que está prestes a acabar o prazo de validade. É uma situação de fato. A Constituição autoriza que ele seja prorrogado. Então, ele autoriza, vai fazer se quiser. Se quiser, Constituição, né, concurso com prazo de validade próximo a se expirar, primeira fase, primeiro prazo inicial, né, Constituição, vamos prorrogar o concurso, se quiser. Tá? Então é um motivo. 95, então, fechado.